Olá, meus amigos e amigas, vamos para a resolução de mais um exercício? Em uma casa residem 6 pessoas que possuem as seguintes idades: 60 anos, 40 anos, 55 anos, 12 anos, 32 anos e 26 anos. Determine a média das idades e, na sequência, determine também a mediana das idades. Vamos então realizar primeiro o cálculo da média das idades. Para isso, nós temos que somar a idade de todas as pessoas que residem na residência e o resultado dessa soma nós temos que dividir pela quantidade de pessoas. Então vamos primeiro realizar a soma das idades. 60 anos mais 40 anos mais 55 anos mais 12 anos mais 32 anos mais 26 anos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 idades. Realizando essa soma aqui, nós vamos obter o resultado de 225 anos. Total da soma das idades. Mas ele não pergunta o total da soma das idades. Ele pergunta primeiramente qual que é a média das idades. Para isso, nós temos então que pegar a soma das idades e dividir pela quantidade de pessoas que residem na casa, que são 6. Então, teremos aqui 225 dividido por 6. Isso daqui vai ser igual a 37,5 anos. Portanto, a média das idades das pessoas, das idades das pessoas que moram nessa casa, a média será igual a 37,5 anos. Mas ele pede também para determinarmos a mediana das idades. Então, qual que é o conceito para se determinar a mediana? Nós vamos pegar todas as idades das pessoas que residem na casa e ordená-la de forma crescente ou de forma decrescente, inicialmente. Então, vamos fazer de forma crescente e depois faremos decrescente, só para mostrar que das duas formas nós vamos obter o mesmo valor. Então, do menor para o maior, então 12 anos, depois a próxima 26 anos, 26. Na sequência, nós temos 32, depois 40 anos, em seguida 55 anos e, por fim, 60 anos, as 6 idades. Agora nós temos que pegar o número central, onde eu deixo a mesma quantidade, a idade central, onde eu vou ter a mesma quantidade de idades à minha esquerda e a mesma quantidade de idades à minha direita. Estou falando em quantidade de idades, não em números da idade, qual é a maior, qual é a menor. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 idades. Se eu pego a idade de 32, eu vou ter à minha esquerda outras duas idades, 12 e 26, só que à minha direita eu vou ter 3 idades, 40, 55 e 60. Então não pode ser 32. Se eu vou para o número 40, a idade 40, à minha direita eu terei duas idades, 55 e 60, só que à minha esquerda eu terei 3 idades, 32, 26 e 12. Também não pode. Para que tenhamos equilíbrio, nesse caso aqui, como a quantidade de idades são pares, um número par, né? A quantidade de idades é um número par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não consigo uma única idade central como ponto de equilíbrio. Eu tenho que pegar, então, duas idades. Então, se eu pegar a 32 e a 40, eu fico com duas idades à minha esquerda e duas idades à minha direita. Então, fica sendo 32 e o 40. Mas eu ainda não determinei a mediana.
Para isso, eu tenho que calcular a média dessas duas idades, somente dessas duas. Como que eu calculo a média, então? Eu somo essas duas idades e divido pela quantidade de idades. Duas. Então, 32 mais 40 e o valor obtido nessa soma eu divido por 2. Então, 32 mais 40, nós temos 72. Para determinar a média, 72 dividido por 2, que vai ser igual a 36. Portanto, a mediana será igual a 36 anos, enquanto a média é igual a 37,5 anos. Agora, nós vamos calcular novamente a mediana, mas ordenando as idades da maior para a menor, ou seja, em forma decrescente para mostrar que realmente não tem alteração nenhuma no resultado final da mediana. Então, de forma decrescente, nós vamos ter 60 anos, 55 anos, 40 anos, 32 anos, 26 anos e 12 anos. Novamente eu tenho que pegar os valores centrais. Se eu pego aqui o 40 e o 32, né? 40 com 32 novamente, eu fico com duas idades à minha esquerda e duas idades à minha direita. Então essas duas idades acabam sendo o ponto de equilíbrio. Vou então realizar a soma dos dois valores, 40 mais 32, e dividir por 2, porque são duas idades. 40 mais 32, eu tenho aqui 72, e divido por 2. Novamente, eu tenho como resultado 36 anos. Portanto, a mediana igual 36 anos. Espero ter ajudado e não deixado nenhuma dúvida. Obrigado.